Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro. O estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E neste programa nós vamos abordar a última Páscoa, um trecho, que está em Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 32. Nós temos o texto aqui que diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Nós temos registros históricos no plano da interpretação religiosa, não importa de que denominação, o trabalho da representação desse corpo e desse sangue. E nós temos reverenciado, nós temos feriado de Corpus Christi, né? Em que nós celebramos o desaparecimento do corpo de Jesus e naturalmente a sua ressurreição. No Evangelho, quando a gente trabalha a morte, ela não tem a conotação que nós temos aqui, perder alguém. A morte, quando é trabalhada no Evangelho, ela diz respeito à desativação daquilo que já serviu, mas que já não serve mais, para o surgimento do Filho do Homem. E aí a ressurreição. A ressurreição é sempre um passo a mais no campo das conquistas. Então, se nós falamos de pai, de mãe, nós vamos falar de filho e filha. O filho e a filha são maiores do que os pais, porque no processo evolutivo há um avanço nas percepções morais, no entendimento da vida. Nós observamos isso no próprio beabá da evolução sociológica. Nós temos uma vida muito mais aprimorada, muito mais recamada de entendimento, de sofisticação intelecto-moral do que 1000 anos atrás, 2000 anos, considerando. Então nós vamos pensar o seguinte: o assunto aqui não é para falar do corpo do Cristo, da morte de Jesus naquele tempo. Historicamente, tudo bem. Mas o assunto aqui, quando Jesus traz o tema, ele está falando da carne e do sangue. O que é a carne de Jesus para nós? A carne de Jesus para nós é o Evangelho. É isso aqui. O Novo Testamento, para nós, é a carne de Jesus. E o que é o sangue de Jesus aqui? O conteúdo que está na letra. É o que dinamiza. O pão é a letra. O sangue é o conteúdo da letra. O que nós vamos entender? O Honório gostava de trabalhar esse assunto. Ele dizia assim: o corpo de Jesus, gente, não é o corpo físico, não, que ele teve. É o corpo doutrinário. É tudo que o Evangelho encerra de princípio, de verdade divina para a gente. Está codificado aqui. Agora, o sangue é a seiva. Nós temos aqui no Evangelho: a letra mata e o Espírito vivifica. A fé sem obras é morta. O que é isso? Quando eu começo a trabalhar a letra mata, por que a letra mata? Porque é o conhecimento da lei que me mostra o que é certo e o que é errado. Se eu estou fazendo errado, ela me mata. E se eu já estava errado e procurei a letra, ela mata o homem velho, para eu ressurgir
no entendimento. Não é difícil entender isso. O Espírito que vivifica é a essência de tudo que eu vivi que vai ficar me advertindo. Porque se a gente pegar o estudo da reencarnação, nós vamos ver o seguinte. O Wagner, o Leonardo, o Márcio, o Xaxá, Ana Paula e cada um de vocês, nós temos inúmeras reencarnações somadas. Está guardada no porão chamado subconsciente. Muita gente fala inconsciente. Está lá no subconsciente. É o porão da individualidade. Nós temos tudo aquilo armazenado. Mas isso é um assunto novo trazido por André Luiz? Não. O assunto é antigo. Está lá no livro Gênesis de Moisés, a Arca de Noé. Cão sem Jafé. 3 andares da arca. Onde é que os animais ficavam? No porão. No primeiro piso. Porque é ali que a gente armazena o automatismo, a instintividade ou a indução repetida das coisas. É ali que a gente tem. Então nós temos hoje que trabalhar no consciente com base em tudo que a gente já foi. Tem uma afirmativa de Joana de Ângeles que eu gosto muito. Ela diz assim através do Divaldo: nós somos hoje a média aritmética de tudo que já fomos. É por aí. Então, eu tenho que trabalhar o homem velho que se mostra automaticamente em mim. E eu tenho que tomar cuidado com ele. Aí a gente entende por que o Paulo pregava em grades. Escreveu: prego em grades. Eu posso soltar minha animalidade. Eu posso soltar o homem vicioso do passado. A pessoa cheia de erro do passado. Não. Eu tenho que filtrar. Então, como é que eu faço para poder dar um passo adiante? Eu tenho que comer um corpo santo e beber um sangue puro. É aqui na Terra? O Léo vai falar pra gente. Com certeza não é apenas aqui na Terra, né? É a vivência íntima da criatura que vai se expressar aonde ela se encontre. E esse derramar do sangue vai representar toda a capacidade de pôr em prática tudo aquilo que está sendo aprendido, que é o corpo. Jesus, então, para falar de corpo e sangue, ele utiliza os símbolos de pão e vinho. Então, o pão é o corpo, o vinho é o sangue. Isso nos ajuda muito, porque os espíritos vão detalhando essas chaves, vão nos mostrando como trabalhar isso, né? Pão está associado ao trigo, que precisou ser plantado. Um lavrador precisou cuidar da terra, ter paciência, separar os melhores grãos, cultivar, colher. Estudamos aqui em outro momento, separar o trigo da palha, queimar a palha no fogo, pegar o trigo, fazer a farinha, para ir fazer o pão. Ter a ciência, a técnica de preparar esse pão. Então, o pão está tão associado a uma elaboração, não é? A um trabalho assim de construção, de paciência no tempo e de técnica também. É uma elaboração superior. Em outro estudo, podemos comparar o pão com o peixe. O peixe como aqueles materiais mais materiais, ou aqueles recursos mais materiais propriamente ditos, né? E o pão como algo mais elevado, mais espiritual. Então, Jesus, como verbo divino, ele materializa, ele consubstancia todo esse ensinamento que é o Evangelho de Deus, o Evangelho é de Deus, e Jesus vivencia ou apresenta isso como verbo, como a palavra, então como corpo. Então é o corpo doutrinário, nesse sentido, todo o conjunto de ensinamentos. Hoje na doutrina espírita trabalhamos muito os princípios fundamentais, fazem parte do corpo doutrinário da doutrina espírita. E por perceber que o Espiritismo não é senão o Evangelho redivivo, o Consolador prometido pelo próprio Cristo, e que o Cristo é o próprio Consolador, na verdade, expresso pelo Espiritismo, percebemos que esse corpo doutrinário envolve isso tudo. O que aprendemos com o Antigo Testamento, o que aprendemos com o Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, Paulo, os outros que escreveram, e agora com as revelações da doutrina espírita. Então, o corpo envolve isso tudo, né? Só que o corpo, ele precisa de dinamismo, ele precisa de vida. Um corpo sem sangue não é vida. E esse ensinamento ele é tão presente que na tradição e nas normas apresentadas por Moisés, há todo um cuidado com o sangue, né?
a alimentação com sangue, o cuidado com o sangue, que foi tomado muito de uma forma material ou ritualística, ao pé da letra. Mas vamos entender que ali é uma referência, um respeito a esse sangue que dá vitalidade ao corpo. Sem vitalidade, o corpo não se movimenta. É um corpo morto, é um cadáver. Então, o sangue ele está associado ao vinho. O vinho ele tem um processo semelhante de elaboração do trigo com o pão. O vinho veio da uva, né, que veio da videira, da vide, né, que está plantada na vinha. Tudo isso são símbolos muito presentes no Evangelho. Porque Jesus fala assim: filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. Então aí tem o tema da vinha. Só que há uma diferenciação entre vinho e pão. É porque a uva ela precisa ser macerada. Ela tem que ser macerada, aquele produto ele vai ser fermentado. Então, assim, existe um processo ali que está envolvendo o sacrifício. Está envolvendo, de uma certa forma, até o sofrimento. Mas o sofrimento bem entendido, como a doutrina nos auxilia a entender. Então, esse sangue ele vai auxiliar a metabolizar o pão. Porque sem o sangue circulando em todo o corpo, o pão poderia ser até fator de intoxicação. Você se alimentar de algo que você não consegue metabolizar no seu organismo físico, representa até um envenenamento, representa até intoxicação. Então, eu posso ter muitos princípios, um somatório grande de conhecimento, de informação espiritual, mas se eu não dinamizar isso na minha vida, no contato com o próximo, na convivência, na minha prática de caridade, esse corpo ele se torna morto. Então, Paulo fala, Tiago fala, né, a fé sem obras é morta, né? Não é? Na epístola se encontra isso. Então, assim, sem o dinamismo da vivência da proposta cristã, esse corpo doutrinário pode ser só um somatório de informações que não está trazendo vida. E Jesus fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. E esse pão que vai alimentar. Porque há desde os hebreus no Antigo Testamento um questionamento sobre o alimento que Moisés trouxe. Quando Jesus começa a falar que ele é o pão, a primeira coisa que os judeus questionam é isso. Não, mas Moisés nos deu o pão no deserto. Aí Jesus fala assim: não, Moisés não vos deu o verdadeiro pão, eu sou o pão que desceu do céu. Porque aquele pão que vocês os antepassados, que na verdade são os mesmos espíritos no processo encarnatório, né? Aquela experiência que vocês tiveram, os vossos pais comeram daquele pão, mas voltaram a sentir fome e morreram. O pão que eu dou, não, ele se torna alimento para a vida eterna. E da mesma forma, quando se fala da água, que não permite que se tenha sede novamente, né? Uma referência interessante sobre a última ceia está no capítulo 25 do livro Boa Nova, e Humberto de Campos conta que Jesus disse exatamente isso, que o Wagner comentou há pouco. Este pão significa o banquete do meu evangelho. O pão é o banquete do evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. O espírito renovador dos meus ensinamentos. Está na fala de Humberto de Campos. Então, eu tenho princípios, mas eu tenho que aplicar. Como é que eu posso me equivocar com isso? Por exemplo, eu sei da lei de causa e efeito, é um princípio, isso está dentro do corpo doutrinário do Cristo. Mas aí eu me utilizo da lei de causa e efeito para julgar o outro. Quando eu encontro alguém numa situação difícil, eu aponto o dedo e falo assim: tá vendo aí, ó? Você cometeu um erro no passado, agora tá pagando. Gente, eu não aprendi lei de causa e efeito para isso. Ou então quando eu faço isso comigo mesmo, quando eu começo a me sentir culpado, e a culpa que paralisa, a culpa que só gera remorso. A lei de causa e efeito não é para isso. O conhecimento da lei é para libertar. E se com o conhecimento da lei eu me aprisiono mais ainda, é como um corpo que está sem vitalidade, está sem sangue. Nós vamos passo a passo compreendendo o significado profundo do que Jesus tem dito. Então, nesse aspecto, quando ele dá o pão, quando ele fala que é o seu corpo, e a gente viu todo o significado, tem muita gente que se alimenta só do pão e não cria essa dinâmica de transformar o pão, metabolizá-lo e transformá-lo em sangue. Porque é a própria questão da alimentação que hoje a gente tem cientificamente muito recurso para poder entender. Você nutre do alimento, né, sólido ou líquido, não importa, e ele vai ser trabalhado no organismo, e aquilo que é nutriente vai ser carreado para o sangue para que ele se enriqueça e ele vai nutrir o organismo todo. O que a gente tem percebido ao longo do tempo?
Jesus está ensinando para eles aqui que o sacrifício dele se oferecendo como pão para a humanidade, e é interessante que o assunto vem desde as bases, né? Onde que Jesus foi colocado? Não tinha lugar para eles na estalagem. Ele foi colocado numa manjedoura. E o que era manjedoura, segundo os registros? Era um coxo que existia para os animais dentro daquelas casas em que o estábulo era ligado à casa e, na verdade, colocava-se comida para o animal. Ali se improvisou o berço de Jesus. Então, o pão que desceu do céu foi colocado num coxo. Curiosamente, nós estamos numa posição de animalidade diante dele, porque nós estamos na retaguarda da evolução e ele é o espírito mais puro que já veio à Terra. Então, a gente começa a ver simbologia. Não é por acaso isso, né? Quando Jesus se dá em holocausto, e ele está mostrando isso para os discípulos, ele está convocando as pessoas a fazerem o processo do sacrifício voluntário. Aí, em diversas oportunidades, nós vamos lidar com aquele ensinamento. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque é o seguinte, o sacrifício está lá atrás. O sacrifício é aquele elemento que o sacrifício é quando a lei obriga a pessoa, o elemento. Então, a lei exige da pessoa que ela cumpra aquilo porque ela precisa evoluir, isso é um constrangimento natural chamado vicissitude, ou nós temos aquilo que acontece, que é a cobrança, que é a chamada expiação. A expiação, a pessoa não tem direito. A expiação, que é uma espécie de oferenda obrigatória, é interessante que compulsória. Os judeus estabeleceram critérios e, vamos dizer assim, se o Haroldo tivesse aqui, ele estava estudando isso com riqueza de detalhes, né, que ele é um pesquisador exatamente dessa riqueza judaica cristã. Então, ele diria assim, olha, no templo, nós vamos ter lá o lugar das oferendas, e você tem desde uma pomba, que você derrama o sangue dela, até um touro. E aí a gente vai ver isso. O Paulo vai trabalhar o assunto, e ele vai argumentar, dizendo que o sangue dos bodes, das ovelhas, todo ano, comemoram o pecado. Mas não redimem o pecado. Comemoram o pecado. Por quê? Está de novo fazendo? Errou de novo, está precisando fazer de novo. É penitência. Você tem que repetir isso. Você está comemorando o pecado. É o que ele fala. Mas quando ele vai trabalhar o Cristo, a proposta que veio através de Jesus, ele fala assim, uma vez foi morto e redime. Aí o povo fica assim, tá vendo? Não tem reencarnação. Mas o assunto é sutil para poder se trabalhar, como eles pensam. Ao homem foi determinado morrer uma vez. Porque se você desarticula o vício, a maldade, a indiferença e se torna um homem novo, você não precisa passar pela pena de talião. Você se identifica com a vida eterna. Você tem linhas de vitalidade por dentro, mostrando que a vida é eterna. Como é que isso funciona? A gente não vai desencarnar? O corpo é outra coisa, o homem é essencial. O homem é por dentro, não é por fora. Por fora é o corpo, é a veste. Veste você troca, mas você não deixa de viver mais. É diferente de uma pessoa que caiu na expiação. Vale até a pena a gente pegar aqui, que é o texto de Tiago, na epístola de Tiago, quando ele vai falar sobre a tentação. Então ele diz assim, bem-aventurado é o varão que... Aqui. Bem-aventurado é a partir do versículo de número 12. Capítulo 1 de Tiago. Ele diz assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, tem jeito de fugir de tentação? Não. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Deus não manda raio em cima de ninguém. Deus é amor, como definiu João. E Deus não pode ser tentado porque é a perfeição da perfeição. E ele continua. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência?
Fragilidade, é o lodo que está dentro da gente. É isso. A gente é tentado por isso. Uma pessoa que não fuma, vai entrar no ambiente, tem placa de não fuma, ela nem enxerga. Porque não diz respeito a ela. Agora uma pessoa fuma, na hora que ela entra, ela vê uma placa, ela já começa a ficar louca para fumar. Louca. Ai meu Deus, não posso fumar. E agora, como é que eu vou fumar? Fumante para viajar de avião, para um continente para o outro, quase desencarna. Quase desencarna. Por causa da crise de abstinência. E só de falar não pode, aí que tormentou. Aí a gente entende esse pessoal que tem problema. Todos temos vícios, né? Naquela área, fala, na hora que impede, aguça. Aí mostra de quem que a gente é escravo, né? Então, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha que aula de evolução, de processo de culpa, remorso, ressarcimento. Então, quando a nossa fragilidade nos faz cometer um delito, ou voltar a fazer aquilo que não devemos, nós entramos num colapso, chamado expiação. E aí, lá na passagem do festim de bodas, quando tem todo mundo com as vestes nupciais, tem um lá que não estava trajado, ou seja, não se preparou, né? Simbolicamente falando. A vibração dele não tinha nada a ver com aquilo. Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Sabe como é que a gente aprende o caminho do bem? Sofrendo o mal que a gente mesmo fez. Por isso que tem ranger de dentes. Tem choro, tem lágrima. E é na treva exterior, porque o campo externo é que bate na gente para a gente entender. Então tem um mecanismo. A gente pode entender a proposta e falar assim, deixa eu comer desse pão, que é o corpo doutrinário. A pessoa que chega no Espiritismo diz assim, nossa, eu estou adorando aprender tudo isso. Porque, na verdade, o Espírito sabe. Ele tem que estar pronto para poder lidar com aquilo. Está no momento aprazível. É quando a gente vai banquetear com o mestre. Agora, tem que ter o sangue para dinamizar o processo. Porque se o sangue não dinamizar o processo, a gente vai ter uma embolia ou uma indigestão. Não é por aí? Esse pessoal que finge ser e não é, e que quer mais usufruir da terra, vocês acham que eles saem da terra? Vão comer o pó da terra. Não quer a terra? Vai comer o pó da terra até a exaustão. Não é esse o reino que vocês querem? Então isso não é uma maldição. É uma condição sine qua non. Ou você entende e passa para a essência do pão doutrinário, que é conhecimento básico, você vai para o segundo momento, e aí tem um circuito aqui, ó, que a gente estava comentando na preparação do Evangelho. São 2 momentos. O pão é quando você é apresentado para Jesus. Aí você forma conceito, você lê, você comenta, você desenvolve. E o sangue? Você começa a bebê-lo quando você testemunha. Esse derramamento de sangue aqui, que irriga, são todos aqueles que se esforçam por adentrar a porta estreita. Abre mão disso, abre mão daquilo. Faz que nem Paulo diz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem essa consciência, é seletivo. Então ele começa. Para que eu vou brigar? Eu tenho que ser amigo de todo mundo. Eu tenho que ter carinho com todo mundo. O Evangelho é um banquete universal. Não exclui ninguém. Quem exclui os homens são os homens. Os homens é que criam sistemas na religião, porque o Evangelho dilui sistemas. Liberta. Então, o Léo está querendo falar. O versículo 28 diz que aquilo é o sangue, isto é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, hoje, com o Espiritismo, nós entendemos a linguagem do Novo Testamento, a linguagem bíblica, quando trabalha o tema de pecado, de remissão. O Wagner leu aqui a Epístola de Tiago, que fala de tentação, de provas, né? Então, essa capacidade de remir pecados, nós entendemos como a reabilitação do espírito.
E a expressão reabilitação do espírito, ou verdadeira reabilitação do espírito, foi apresentada por Kardec num comentário ao Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Quando ele fala de arrependimento, expiação e reparação, ele coloca uma nota. E aí tem uma nota do codificador falando sobre isso. Essa sequência, esse processo, que também é um processo trino, representa a verdadeira reabilitação moral dos espíritos. Então, esse dinamismo, essa vivência daquilo que o Cristo propõe e promove em nossa vida é que vai fazer a remissão dos pecados. A criatura vai conseguir se reabilitar frente àquilo que ela necessita de aprendizado, de crescimento. Então fala-se muito aqui da uva, do vinho, né? E depois fala que Jesus fala assim que ele não beberá daquele fruto da vide novamente até o dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Podemos entender aqui que é aquele momento que a criatura vai derramar o seu próprio sangue voluntariamente. Então o Cristo vai beber junto com a criatura. É uma imagem muito bonita. Porque se Jesus está derramando o próprio sangue na cruz, e isso é um dado físico, é um fato, é uma questão histórica, tem toda a representação ali da vivência que ele está tendo fazendo isso pela humanidade, ou a exemplificação dele do Evangelho em sua vida. Nós somos convidados a fazer isso conosco mesmo, que não será exatamente numa cruz, mas será na vivência da vida, né? E Jesus, quando ele propõe a sua segunda vinda, nós entendemos que ele está falando sobre isso. A segunda vinda é quando a criatura consegue, por adesão, voluntariamente, por uma transformação visceral do seu íntimo, né? A criatura derrama o próprio sangue na vivência, na operacionalidade, nessa entrega. E o texto evangélico, ele é tão sutil, mas ele tem umas chaves que os Espíritos vão nos esclarecendo, porque depois que ele fala isso, que ele não vai beber esse fruto novamente, a não ser naquele momento que vai beber conosco, com os discípulos, né? No reino do Pai, é dito assim, que eles cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. É só um dado histórico? É só um dado geográfico? Não, porque o Honório estuda as árvores e ele fala da figueira, ele fala da videira e fala da oliveira. O processo da oliveira, ele representa uma qualificação em referência à videira, porque a oliveira, ela produz a oliva que, de uma certa forma, tem que ser prensada e fazer o azeite, mas o azeite tem que ser consumido para fazer luz. Sem essa entrega total do azeite, sem essa consumação total dele, a luz não é feita. E a luz, quando ela se realiza, o azeite já não está mais lá, mas se transformou. Então a gente imagina assim, a gente percebe uma transmutação imensa daquilo que é material, daquilo que é físico, ou do aprendizado humano para algo que é puramente espiritual. Depois que terminou, que queimou tudo, você fala assim... Cadê a luz? A luz foi feita. Cadê o azeite? Não há mais, mas ele se transmutou em luz. E essa iluminação gerou conforto ou gerou recursos para aqueles que gozaram da presença da luz. Então eles vão para o Monte da Oliveira, depois de Jesus falar da uva tanto. E por fim, Jesus diz que depois dele ressuscitar, ele irá adiante de vós para a Galileia. Irei adiante de vós para a Galileia. A Galileia é como a simplicidade, né? Comparando com a Judéia, que é aquele movimento todo de Jerusalém e da discussão dos fariseus, das propostas do templo, e tem aquela vida bucólica, tranquila, né? Do campo da Galileia, onde temos ali os pescadores, né? Os pastores das ovelhas, e Jesus assim, eu estou indo lá, adiante. Jesus vai na frente, porque ele é o primogênito, né? E ele representa depois a unigenitura. Então, ele vai à frente e os discípulos precisam ir encontrar com ele na Galileia. No livro Boa Nova, há a descrição dos 500 da Galileia, que recomendamos que todos leiam, porque é um texto bem interessante que fala sobre isso. Nós estamos, então, com base nesses entendimentos tão ricos, chegando ao fim de mais um programa Evangelho por Dentro, e nós vamos entender que a vinda de Jesus para a Terra não é um episódio externo, diz respeito a um advento de encontro íntimo nosso com as nossas realidades eternas. Jesus é mestre porque ele não obedece aos padrões comuns e corriqueiros que vêm de baixo. Ele é aquela resposta de Deus aos homens. E lidando com os homens, a todo instante ele demonstra ser o alimento essencial das nossas vidas.
Nós precisamos, onde a gente estiver, no meio espírita, no católico, no protestante ou em outras doutrinas, compreender que aplicar Jesus significa nos nutrir da luz do amor e ser diferente, fazer de forma diferente, agir de forma diferente, sentir de forma diferente, num tom a mais, abrindo caminhos para que possamos revelar a presença de Deus no nosso coração. Não é falar, as palavras vão ao vento. Nós temos uma afirmativa do Chico de que, nesse terceiro milênio, ele dizia, entre amigos, os que vão reencarnar e trabalhar para que o terceiro milênio se consolide, a partir de propostas regenerativas, abrindo a chamada regeneração, eles viriam lendo vibrações, não mais ouvindo palavras. E existem muitas pessoas que hoje até ouvem as pessoas, mas são capazes de sentir a vibração de proposta de quem fala, de quem está batendo na porta. Então tem hora que a gente vai ouvir a vibração ou a palavra das pessoas que estão em aflição. É preciso atender. Não dando o que pedem, mas dando aquilo que a sabedoria ensina que a gente deve dar. Na base da misericórdia, da compaixão, a caridade saberá improvisar o que for preciso. Vamos abrir o coração, vamos nos atender uns aos outros, vamos viver em paz. No bem, a paz se estabelece. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada a todos. Muita paz para os corações.